Então, pessoal, vamos começar aqui a falar um pouco dessa empresa. No caso é a Natura. Ela produz cosméticos, fragrâncias, produtos de higiene pessoal. Está listada no Novo Mercado e o código dela na Bovespa é o NATU3. A estrutura desse vídeo aqui ela é dividida entre a introdução, onde a gente fala um pouco do que é a empresa, qual é a empresa. Depois a gente vai para o dados de resultado, aí a gente está falando da demonstração do resultado de exercício, DRE. Depois a gente vai falar um pouco do balanço patrimonial, ativo e passivo, vamos falar rapidamente sobre essas três peças. Depois aí a gente entra na evolução do resultado da companhia, onde a gente tem a parte de evolução da receita líquida, evolução dos custos, margem bruta, EBITDA, até chegar no lucro líquido. E depois a gente passa para a apuração dos indicadores financeiros. Então a primeira parte aqui é o DRE, a gente tem logo de início receita operacional líquida. O período aqui a gente sempre vai falar de 9 trimestres, março de 2012 a março de 2014. A gente acredita que você consegue visualizar 3 trimestres e o comparativo entre eles. No caso aqui os 3 trimestres são março, ou seja, março de 2012 dá para você comparar com março de 2013 e março de 2014. Março de 2014 é a última informação divulgada pela companhia nesse momento. Então a gente começa pela receita operacional líquida, passa pelos custos dos produtos e serviços vendidos, chega na margem bruta. Aqui a gente chega num percentual de margem bruta, que nada mais é do que esse valor de margem bruta dividido pela receita operacional líquida. A gente desce, apura resultado bruto, EBITDA, tem uma parte aqui do que seria o resultado financeiro, as receitas menos as despesas financeiras, apura o resultado antes de impostos, tem a questão do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. E por último, o lucro líquido. Aqui a gente tem também alguns percentuais, alguns indicadores, dentre os que eu quero destacar, a margem líquida, mas em outros vídeos a gente vai destacar, a gente vai comentar um pouco mais sobre eles. Na parte do balanço patrimonial a gente tem o início, que é o ativo, separado aqui em ativo circulante, ativo não circulante e ativo permanente. Eu preferi destacar o ativo permanente do ativo não circulante, apesar do ativo permanente também ser um ativo não circulante, para facilitar a didática do nosso vídeo. Em seguida a gente tem, da mesma forma que o ativo circulante, a gente tem o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, chegando aí no passivo total. Aí depois disso a gente começa a falar da evolução do resultado da companhia. Como estava no início, a gente fala da receita operacional líquida, e aqui no caso da Natura a gente tem um comportamento que a princípio nem todo mundo tem essa percepção, mas normalmente o primeiro trimestre do ano é um pouco mais fraco, o segundo já dá uma recuperada, o terceiro fica praticamente em linha com o segundo, e o quarto, o último trimestre do ano, acaba sendo o mais forte aí na evolução da receita da Natura. Da mesma forma que na receita, os custos mantêm a mesma característica, ou seja, o primeiro trimestre do ano é mais fraco e o último acaba sendo o mais forte, ou seja, quanto mais eu vendo é porque eu tenho mais custos para produzir. Aqui a consequência da receita e do custo, eu tenho da mesma forma, primeiro trimestre mais baixo, mas notem que ele sempre está maior do que o ano anterior, ou seja, março de 2013 é maior do que março de 2012 e março de 2014 é maior do que março de 2013, ou seja, ela vende bem e tem os seus custos também na mesma linha sob controle. Aqui visualmente é a mesma forma, ou seja, primeiro trimestre é mais baixo e se recupera ao longo do ano. Depois da margem bruta a gente vai para o EBITDA. Aqui a gente não fala um pouco de despesas porque o nível de detalhamento é um pouco mais complicado de se obter. Mas o EBITDA na verdade é a sua margem bruta, descontado aí as suas despesas gerais e administrativas. Notem que aqui é um pouquinho diferente do que estava na margem bruta. Por quê? Porque eu tenho o mesmo comportamento do primeiro trimestre, mas diferentemente do que aconteceu na margem bruta, que entre os anos havia sempre um aumento,
Notem que em março de 2013 eu estou mais baixo do que março de 2012. E março de 2014 eu estou melhor do que março de 2013. Ou seja, existe mais despesas do que propriamente. O crescimento da despesa é um pouco maior do que a evolução da margem bruta. Aqui novamente vocês veem o mesmo dado. E aqui fica mais fácil de visualizar a montanha-russa, que é isso aqui. Aqui é só um detalhe, é uma montanha-russa, mas está totalmente estabilizada, ou seja, o março ele conversa entre os anos, o junho também, e por aí vai. Aqui a gente fala um pouco de geração de caixa operacional. Muitos dizem que o EBITDA é uma forma de geração de caixa. No longo prazo pode ser no mês a mês, no trimestre, aqui como a gente está visualizando, não é bem assim. A velocidade de venda não é a mesma velocidade de recebimento, a velocidade de compra também não é a mesma velocidade de pagamento. Eu posso ter mais recebimento do que faturamento em alguns períodos, posso ter mais pagamento do que compras em outros períodos. Por isso que em março de 2013, vocês notem que a geração de caixa ela está negativa. No entanto, não significa dizer que o saldo de caixa está negativo. Significa dizer que foi mais consumido caixa do que propriamente gerado aqui em março de 2013. Quando a gente vai para o resultado financeiro, são as receitas financeiras. Receita financeira basicamente seria a atualização financeira sobre as aplicações. O seu caixa ele fica aplicado em aplicações financeiras e isso gera uma receita. E menos as despesas financeiras. De forma simplificada, seriam os seus empréstimos, as suas dívidas e os juros incorridos aí nos períodos trimestrais. Notem que em setembro de 13 eu tenho 85 milhões, que destoa completamente dos demais períodos. Aqui o resultado novamente, o EBT, Earnings Before Taxes. Taxes no caso aqui são os impostos sobre o lucro. Muito parecido com a evolução da receita líquida, muito parecido com a evolução do EBITDA, mas tem o efeito aí do resultado financeiro. E aí, por último, o lucro líquido. Notem que entre o lucro líquido e o EBT existe aí, obviamente, os impostos e não necessariamente a carga tributária de imposto de renda e contribuição social. É 34% para grandes empresas. A gente, de forma simplificada, acaba arredondando para 34%, mas existe uma forma de cálculo que tem mais detalhes sobre isso. No caso de grandes empresas, a gente arredonda para 34% e não deveria ficar muito longe disso. Às vezes 33%, às vezes 35%, mas, via de regra, a apuração é de 34%. E aí a gente nota que a evolução do lucro líquido continua sendo positiva, mas notem que, da mesma forma que março de 2013 caiu em relação a março de 2012, março de 2014 também caiu em relação a março de 2013. Depois disso, a gente vai para os indicadores. Aqui são alguns exemplos de indicadores financeiros. O primeiro dele é o lucro por ação. No caso aqui, a quantidade de ações que a empresa tem de seu capital social. E aí vocês notem que existe a evolução. No caso aqui, basicamente, é o lucro líquido dividido pela quantidade de ações. Lucro líquido, no caso, anualizado. Quaisquer dados que a gente for comparar de resultado com itens de balanço, a parte do resultado a gente anualiza, ou seja, a gente multiplica o trimestre por 4. Aqui a evolução do valor patrimonial da ação, basicamente é o total do patrimônio líquido, que está lá no balanço patrimonial na parte do passivo, dividido pela quantidade de ações. No final aqui do vídeo, a última tabela mostra todos os indicadores e a quantidade de ações pertinente a esses indicadores. Depois, vendas por ação, basicamente a receita líquida dividido pela quantidade de ações. O EBIT, da mesma forma, o EBIT que a gente já visualizou lá atrás, dividido pela quantidade de ações. Aqui o total dos ativos, é o ativo total da companhia, novamente dividido pela quantidade de ações.
Vocês notem que existe uma pequena queda aqui de março de 2013 para junho de 2013, mas a evolução continua sendo positiva. Capital de giro por ação é um indicador que a gente encontra pegando a parte do ativo circulante, descontando dele o caixa, e menos o passivo circulante, descontando do passivo circulante a parte de dívida de curto prazo e o dividendos a pagar. O resultado disso, um menos o outro, vai dar um valor que, dividido pela quantidade de ações, dá esse número índice que vocês estão visualizando aqui. Eles aparentemente parecem iguais aí, dezembro de 2012, dezembro de 2013, mas é por conta de abreviação aqui dos números. Capital circulante líquido por ação é um item que basicamente é o ativo circulante menos o passivo circulante dividido pela quantidade de ações. Vocês podem ver aí que mantém também a mesma montanha-russa dos outros indicadores, mas obviamente existe uma explicação para isso que nos demais vídeos a gente vai estar explicando melhor. Liquidez corrente é um número índice, basicamente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. O ideal aqui é que seja sempre maior que 1, mas não necessariamente é uma regra. Liquidez seca é a mesma forma do ativo circulante dividido pelo passivo circulante, mas no caso do ativo circulante a gente desconta o estoque. Ou seja, imaginando que o estoque tem um período de realização mais demorado do que as demais linhas, de quanto seria essa liquidez para a companhia. Notem que ela sempre está abaixo de 1, mas sempre positiva. Ou seja, eu tenho muito mais ativos de curto prazo do que passivos de curto prazo. Liquidez geral, da mesma forma que a liquidez corrente, só que no caso aqui a gente está falando de liquidez tanto de curto quanto de longo prazo. Então a gente considera do lado do numerador o total do ativo circulante mais o passivo circulante, do total no denominador o total do passivo circulante e o passivo não circulante. Notem que aquele indicador acima de 1 agora ele fica abaixo de 1, mais ainda positivo. Aí, em seguida a gente vai agora para giro dos ativos. Giro dos ativos a gente começa a misturar coeficientes, ou seja, a parte do numerador aqui corresponde à receita líquida do DRE, ou seja, eu tenho que anualizar essa receita líquida. A parte do numerador corresponde ao total dos ativos, ou seja, no caso aqui de março de 2012, a minha receita corresponde a 1,32 o meu total de ativos. E em março de 2013 caiu um pouco, está 0,94. Aqui a evolução da dívida bruta, ou seja, o quanto que a empresa está tomando de dívida para fazer frente aos seus investimentos, fazer capital de giro e coisas do tipo. Aqui a gente não entra muito no detalhe, pois existem mais informações que reforçam aí qual que é a estratégia da companhia. Mas notem que existe uma evolução positiva, partindo de 1,1 em março de 2012 e chegando em 3,5 em março de 2014. Dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta menos o caixa, ou seja, o saldo de disponibilidades. Esses dados estão no balanço. Março de 2012 eu tenho 536,6 milhões. Em março de 2014 eu tenho 1,080. Vocês percebam que existe quase o dobro de dívida líquida, mais quase o triplo de dívida bruta. Ou seja, ela está gerando mais caixa do que a evolução da sua dívida bruta, o que de certa forma é bom para uma companhia como a Natura. Aqui o nível de dívida bruta e capital próprio é o patrimônio líquido, ou seja, eu tenho 55% do meu total de fontes, vamos dizer assim, na dívida, e 45% de capital próprio, e a tendência de sempre subida, ou seja, quem está financiando é mais a dívida do que propriamente os acionistas. Retorno sobre o patrimônio, aqui é o Return on Equity, é mais um indicador, só que esse é um pouco mais complexo que os demais. Significa o quê? O lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, ou seja,
quanto que está sendo rentável essa empresa do ponto de vista de lucro em relação ao patrimônio líquido. Patrimônio líquido aqui sendo a representação do dinheiro que os acionistas colocaram na companhia. Percebam que de 65,29% em março de 2012 cai para 37,51% em março de 2014. A gente vai comentar sobre isso nos demais vídeos. ROIC aqui também é um indicador um pouco mais complexo, mas da mesma forma a gente vai comentar sobre ele mais adiante. Também tem uma queda aqui, passa de 41,53 em março de 2012 e vai para 25,59 em março de 2014. A gente vai comentar sobre ele nos demais vídeos. O ROIC, na verdade, é uma divisão entre o lucro antes de impostos, o EBIT, e o EBT, desculpa, e o capital investido. Aqui o conceito de capital investido a gente vai explorar com mais detalhes nos vídeos na sequência. Mas percebam também que o capital investido mantém aí uma crescente, o que mostra que a companhia vem investindo bastante aí para o crescimento de suas operações. E por último, o resumo de todos os indicadores, ou de alguns dos indicadores que a gente mostrou, e que lá na frente, nos próximos vídeos, a gente vai também explicar como que a gente chegou neles, como que a gente calculou cada um deles. É isso aí, pessoal, obrigado, e espero que vocês tenham gostado, e nos próximos vídeos a gente fala um pouquinho mais sobre esses indicadores da Natura. Obrigado.